Olá, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas eu só sei que tem informações bem bacanas para vocês hoje. Eu vou falar hoje a diferença entre cacau alcalino e cacau natural. É uma dúvida constante, às vezes até eu fico meio perdida quando se fala ainda em receitas, né? Então, seja bem-vinda para essa aula. Meu nome é Chef Thalita Hartmann, eu sou especialista em bolos fit e low carb. Então, hoje a gente vai conversar sobre a diferença entre cacau alcalino e cacau natural, que aparece em muitas receitas, principalmente os nossos conhecidos bolos de chocolate, né? Então, às vezes a gente precisa de uma, às vezes a gente precisa de outro cacau e vira uma confusão eterna aí na nossa cabeça. E surgem as dúvidas todas as vezes que a gente vai no supermercado ou na loja de produtos naturais, onde a gente precisa escolher entre o cacau natural e o cacau alcalino. Então, nessa aula, eu vou te falar exatamente isso, como são feitos, para que servem, como a gente pode usar e a melhor forma de usar tanto um quanto o outro, certo? Vamos começar então pelo cacau natural. O cacau natural, o nome já diz, ele é um cacau que ele não passou por nenhum processo químico, né, ou interferência da indústria. Esse cacau natural, um bolinho de chocolate aqui, esse cacau natural, ele vai ter uma coloração mais clarinha, porém o seu sabor, ele é mais acentuado, ele é mais ácido, isso, claro, fica presente nas tuas receitas, tá? Então, ele é mais claro, tem o aroma mais ácido, que é frutado, a gente sente, né? Cheira ali, a gente consegue sentir realmente, né? Um cheirinho de frutas, e ele é muito ácido, né? Que o cacau é um ingrediente ácido, certo? Então, ele chega a ir para um sabor mais amargo também dentro das nossas massas de bolo, certo? E você vai logo observar que também é o cacau que demora muito para dissolver em misturas frias, principalmente, né? Então, sempre quando coloca dentro de um líquido, tem muita dificuldade para dissolver esse cacau. Já o cacau alcalino, ele é mais escuro. Você vai perceber que ele é mais escuro, chega a ir para um tom avermelhado, alguns, né? E o cheirinho dele, como ele passou por um processo químico, então ele puxa um cheirinho amadeirado, um cheirinho de terra, e não tem mais tanto esse cheirinho de fruta mesmo do cacau natural, né? E ele não é mais ácido, então ele é um cacau alcalinizado. Ele passou por um processo, né, de alcalinização, na verdade, para elevar o pH e deixar os grãos menos ácidos. Então, a gente vai ter um cacau menos ácido, né? Eles colocam um carbonato de potássio que deixa esse cacau menos ácido e isso vai trazer, né, como característica dentro das nossas receitas de bolo também, tá? Então, como ele passa por um processo de indústria, ele também perde as suas qualidades nutricionais, né? Então, esse poder antioxidante, tudo isso, ele acaba perdendo também pelo processo que ele passou pela indústria, tá? Aqui do lado da mão. Então, essas são as principais características do cacau natural e do cacau alcalinizado, certo? Agora, como, Thalita, a gente vai utilizar esse cacau dentro das receitas? Você pode optar por 3 fatores, né? Três pensamentos a gente pode ter aqui. Se você quer um sabor mais suave, mais natural, mais suave, que não puxe pro amargo dentro do seu bolo, dentro da sua massa, você vai usar o cacau alcalinizado, certo? Se você não se importa com esse sabor mais amargo, você vai utilizar o cacau natural dentro da sua receita. A cor da massa, tem alguns truques que a gente pode fazer para intensificar a cor do cacau, mas o cacau natural, ele deixa ele deixa a massa mais marronzinha, tá?
Agora, uma diferença muito grande que a gente tem que observar é se você utiliza apenas o bicarbonato de sódio para fermentar a sua massa, para fazer a sua massa crescer, você precisa necessariamente estar utilizando o cacau natural, certo? Para reagir com o bicarbonato de sódio. Se você utilizar o cacau alcalinizado apenas com o bicarbonato de sódio, ele não vai ter como fazer a reação química ali, porque ele não é mais ácido, então você não vai ter uma fermentação no seu bolo. Agora, se você utiliza o fermento químico em qualquer massa, qualquer receita de bolo, você não tem esse problema, porque daí o fermento ele já tem, né, o ácido e a base ali, daí já fermenta. Então, é isso que você precisa cuidar, né? Então, se você usar só bicarbonato de sódio, utilize o cacau natural, porque o cacau alcalinizado não vai funcionar, não vai fazer o seu bolo crescer. Certo? Sim. Sim. Então, gente, espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Então, o que vocês têm que lembrar é que o cacau natural, ele é realmente natural, né? Então, é o grão de cacau tostado, né? Que vira nibs de cacau, que vem no nosso nibs de cacau, que a gente utiliza muito na confeitaria fit. Depois, ele vira a manteiga de cacau e a manteiga de cacau vira o cacau em pó. Depois de virar o cacau em pó, esse cacau em pó natural. Quando ele vira o cacau em pó natural, ele passa por um processo químico com carbonato, com adição de carbonato de potássio, para deixar esse cacau ácido neutralizado. Então, ele vira o nosso cacau alcalinizado. E aí você vai, dependendo das suas receitas, você vai escolher qual cacau fica mais bacana e mais gostoso na sua receita. Lembrando que as propriedades, né, nutricionais do seu cacau, ele só fica no cacau natural. E no cacau alcalinizado a gente perde muito, né, uma porcentagem bem grande aí do cacau. Agora, tem receitas que eu tenho que ser sincera com vocês, que o cacau natural, por mais que a gente trabalhe com a confeitaria fit, o cacau natural acaba que deixando um amargo bem intenso e deixando esse bolo de chocolate enjoativo, pesado. Então, fica aí mais uma dica, mas você precisa saber identificar os dois e escolher qual fica melhor na sua receita. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas sobre o cacau natural e o cacau alcalinizado e que você não fique mais perdido nas suas receitas e que faça com que os seus bolos fiquem cada vez deliciosos e você fature muito fazendo bolos fit saudáveis aí na sua casa. Até a próxima aula!